Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre solubilidade. Solubilidade é a capacidade que algumas substâncias têm de se dissolverem ou não em determinados líquidos. Na última aula, nós estudamos um pouco sobre soluções homogêneas e soluções heterogêneas. Quando nós estudamos sobre soluções homogêneas, nós vimos que o sal ele consegue se dissolver completamente na água. Quando ocorre isso, eu digo que o sal é solúvel em água, porque ele consegue ser totalmente dissolvido na água, formando assim uma mistura homogênea, porque a gente não consegue identificar nem o sal, apenas a água. Mas nem todas as substâncias elas são solúveis. Na última aula nós vimos que a água e o óleo não conseguem se misturar completamente, ou seja, formando duas substâncias. Eu consigo identificar a água e consigo identificar o óleo, porque eles não se misturam. Então, nem todas as substâncias são solúveis. Soluto é a substância que vai ser dissolvida e solvente é o líquido no qual eu vou dissolver. Quando eu misturo o soluto, que nesse exemplo aqui é o sal, e o solvente, que é a água, eu formo uma solução. Dependendo do tipo de solução, algumas soluções conseguem ser totalmente dissolvidas e outras não, apenas parte dessa solução consegue ser dissolvida. À medida que eu for acrescentando sal a essa água, em determinado momento, esse sal não vai mais conseguir ser totalmente dissolvido, porque a água vai estar saturada. Quando eu digo que a água está saturada, eu estou dizendo que ela já está completamente, a sua capacidade de absorver o sal foi totalmente utilizada. Então, conforme eu vou acrescentando uma maior quantidade de sal, essa água não vai mais conseguir dissolver. E vai começar a ficar embaixo um pouco desse soluto. E esse soluto vai começar a ficar precipitado, ou seja, vai começar a ficar embaixo. Eu vou ficar mexendo, mas ainda vai ficar uma quantidade aqui, porque a água não vai conseguir mais absorver essa quantidade de sal existente. Nem sempre é possível distinguir os componentes de uma mistura heterogênea, sem o auxílio de um aparelho de aumento. Um exemplo da mistura heterogênea, a gente pode ter aí, ó, a água e o óleo, mas quando eu faço a mistura de água e óleo, eu consigo identificar ali quem é a água e quem é o óleo, e consigo só no olhar saber que aquela é uma mistura heterogênea. Mas em determinados momentos, algumas substâncias eu não vou conseguir fazer isso, a não ser que eu tenha o auxílio de alguns aparelhos para que eu possa observar esse aspecto. Um exemplo é o sangue. O sangue é uma mistura heterogênea composta de várias outras substâncias, como os leucócitos, as hemácias. Mas quando eu observo o sangue, eu não consigo ali, de forma simples, saber que ali é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque aparentemente, quando eu visualizo, aos meus olhos é uma mistura homogênea, porque eu só estou vendo sangue. Mas quando eu utilizo o microscópio, eu consigo identificar que aquela é uma substância heterogênea, porque não estão totalmente misturados. Um outro exemplo bem simples também de mistura heterogênea é o leite. O leite que nós tomamos diariamente. Apesar de que aparentemente nós olhamos e observamos, parece que é uma mistura homogênea, ele não é. Por quê? Porque ele tem substâncias que vão ficar flutuando, que é a gordura. A gordura ela não está totalmente dissolvida na substância. Então, quando você coloca o leite, você observa que ficam pequenos aspectos de gordura na parte superior desse líquido, porque não foi totalmente dissolvido, ou seja, não é totalmente solúvel, assim como o sangue. Então, algumas substâncias elas vão ser solúveis e outras não. Isso vai depender muito da característica desses compostos. Aqui, ó, eu tenho um exemplo bem simplesinho. NaCl, tá? Que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? O Cl é o cloro, o Na é o sódio. Aí eu vou ter a formação do cloreto de sódio. Aqui foi mostrado com pequenas bolinhas, que é para identificar que é o sal.
e o H2O, que é o hidrogênio mais o oxigênio que vai formar água. Quando eu misturo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais a água, eu vou ter aqui, ó, o soluto, tá? E do lado eu vou ter aqui o meu solvente. Eu vou misturar os dois e aí eu vou ter uma solução. Inicialmente, essa solução vai ser uma solução homogênea. Por quê? Porque vai estar totalmente dissolvido. Mas se eu ficar acrescentando uma colher de sal, depois mais uma colher de sal, depois mais uma colher de sal e começar a misturar, em determinado momento eu não vou mais conseguir misturar totalmente esse sal à água, porque a solução já vai estar saturada, cheia, a água não vai mais conseguir absorver esse sal e vai começar a ficar embaixo esse sal acumulado. Por mais que eu fique mexendo, esse sal vai continuar acumulado. E quando uma substância ela já está totalmente saturada, ou seja, cheia, você não consegue mais misturar e ela começa a se acumular no fundo, ela recebe o nome de precipitado. Então, precipitado é a substância que não conseguiu mais ser misturada à solução e começa a se acumular no fundo. Atividade de hoje: livro didático, página 11 e página 12. Beijo, meus amores, até a próxima.